Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Espero que todos estejam bem, que estejam em paz e que estejam entre os seus amigos e familiares. Sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis e precisamos ter serenidade, calma e tranquilidade para refletir acerca desses novos acontecimentos, de entender as propostas de mudança que a vida, dentro das leis divinas, da lei de progresso, enfim, todas essas propostas que estão sendo feitas a cada um de nós. Nossa casa, infelizmente, ainda não pode abrir as portas para receber o público. Então, dessa forma, nós estamos tentando adequar os trabalhos a esse novo formato, não é? Então, de forma digital, nós temos aqui disponibilizado as palestras gravadas, os minutos de leitura e agora também as histórias para a sua criança interior. Todos esses trabalhos têm o único intuito de ajudar a todos nós, trazendo paz, serenidade e calma. E que nós ainda não devemos descuidar dos estudos, não é? Devemos sim estudar a doutrina dos espíritos, não é? Porque toda a ideia, todos os relatos, né? Tudo foi trazido pelos espíritos. Claro que codificado pelo nosso grande irmão Allan Kardec, que teve um trabalho excelente na codificação e na estruturação das obras fundamentais. Mas que nós não esqueçamos de estudar a doutrina dos espíritos, não é? E todos os ensinamentos correlatos, porque os espíritos estiveram por toda a época, né, durante toda a história presente entre nós, trazendo muitos ensinamentos de várias formas por várias pessoas diferentes. Então não nos esqueçamos de estudar a doutrina dos espíritos. E lembrando ainda que a casa disponibiliza aos sábados um curso online, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver interesse, nós temos o telefone, o WhatsApp, está aberto a todos. Essa semana nós estamos aqui disponibilizando a palestra pública com a palestrante Carminha, que vai falar para a gente sobre a prece de Cáritas. Essa prece tão linda, tão maravilhosa, que todos nós conhecemos e certamente nos emocionamos muito cada vez que escutamos essa prece. Então, tenham todos uma boa palestra, uma boa semana, e quero ainda aproveitar para agradecer a todos que têm contribuído para todos esses projetos que eu mencionei. Estamos juntos e precisamos estar juntos. É assim, através da lei de sociedade, da lei de amor, da lei de progresso, enfim, é através dessas leis que nós vamos nos unir, estreitando os laços de amor entre cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Jesus veio a esse plano e nos disse: eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do Espírito. São poucos os que compreendem isso. Aqueles que se sujeitam às condições materiais, aumenta-se a fé quando bens materiais aumentam e a perde se eles diminuem. Ou se louva a Deus se o corpo se torna saudável, e descrê dele se alguém da família adoece. Estás acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Se Deus cura a doença que visa despertar o homem para a verdade, que o corpo é uma projeção da mente, provando que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida. Unicamente a vida pertence a mim e a ti, e fora dessa não existe nem eu nem tu. E esta vida chama-se Deus. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que estão assistindo essa palestra online. Agradeço o Diego pelo convite, agradeço a Damares, seu Iraci, que em muitas outras situações confiaram a mim o convite de ir palestrar no Caminho da Luz. Essa vez é a primeira vez que faço através da tecnologia, gravando aqui em minha casa. Vocês podem ver ao fundo o quintal da minha casa, o jardim, que algumas vezes eu já falei das minhas orquídeas, né, quando estive aí no Caminho da Luz.
Eu espero que o tema trazido essa tarde, que eu vou falar sobre a prece de Cáritas, uma prece lindíssima, que também se encontram ao final do livro dos Espíritos. É a última prece do livro dos Espíritos, naquela sessão de preces. Então, lá está a prece de Cáritas. Eu vou falar sobre essa prece de Cáritas. Espero que ela seja consoladora. Espero que ela toque o coração de todos vocês, que leve acalento e paz aonde vocês estiverem. É uma prece lindíssima que tem muito a ver com a situação atual do qual estamos vivendo. Ela nos faz com que a gente se conecte ao nosso Pai Criador. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a leitura de toda a prece e depois eu vou falando parte a parte da prece de Cáritas. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos forças de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Então essa é a prece de Cáritas, muito bonita. Eu espero que ela leve consolo a todos vocês. Então vamos agora, parte a parte, explicando ou ampliando o conhecimento, as possibilidades de compreensão dessa prece. Logo no início, temos o seguinte verso: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade. Então, nesse momento, quando nos elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, evocando a sua presença junto a nós, pedindo a Ele pela sua bondade, pelo seu poder, e aí complementamos: dai a força àquele que passa pela provação. Todos nós passamos por provações, uns mais, outros menos, mas muitos irmãos em Cristo passam por expiações atrozes, dores imensas, sofrimentos, abandono, pobreza, doenças, situações extremamente graves. Então, nesses versos, há essa evocação, esse pedido para que Deus dê força a todas essas pessoas que passam por essas provações tão difíceis e tão duras.
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. É um pedido para que todos nós possamos, de alguma maneira, ajudar esses irmãos que passam por essas dores, que possamos amenizar o problema de todos aqueles que nos cercam, que possamos levar amor, carinho, compreensão a esses irmãos para que eles possam ter um caminho um pouquinho mais ameno em sua trajetória, aqui no corpo carnal. Continuando, Deus, dai ao viajor a estrela guia. Quem é a estrela guia que nos conduz? O nosso guia espiritual, aquele irmão maior que esteja aqui a nos exemplificar tantas situações. É Jesus. Essa é a nossa estrela guia. Esse é o caminho que devemos trilhar. Então, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Então, em Jesus, nós pedimos ao Pai que nos console, que os seus ensinamentos, que toda a sua trajetória aqui no nosso planeta possa nos consolar de alguma maneira, nos trazendo a paz, a fraternidade, o consolo para as nossas dores. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Então aquele irmão que ainda vive na maldade, que ainda não tem noção de todo o mal que ele está fazendo, acima de tudo para si mesmo, que ele possa se arrepender de todo o mal que causa ou que causou ao outro, que Jesus possa tocar o seu coração e que ele possa também reconhecer os seus erros e também retornar ao seu caminho evolutivo. Ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Vemos nesse mundo tantas injustiças, mas sabemos que não há nenhum injustiçado. Essas injustiças, aparentemente tão cruéis, que na verdade são mesmo cruéis, mas que parecem ser um castigo, ou até mesmo a gente às vezes questiona sobre a justiça. Onde está Deus? Né? Muitas vezes a gente pode até questionar nesse sentido. Onde está Deus que não vê aquela criança sofrendo? Mas nós que temos um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, de todas as formas com que Deus age para que a gente possa alcançar a nossa evolução, sabemos que não há injustiça. Todas as situações são maneiras de nós nos corrigirmos, de nós nos melhorarmos. Aquele irmãozinho que está jogado numa sarjeta, sem um adulto, sem o pai, sem uma mãe amoroso, para conduzi-lo na sua evolução moral, espiritual, intelectual. Esse irmãozinho precisa de um pai adotivo que seja, daquela alma caridosa que recolhe aquela criança da rua, que o leve para casa e que possa suprir essas necessidades materiais, que possa suprir as necessidades físicas, necessidade de carinho, de amor, para que ele possa desenvolver o seu caráter, que ele possa ser um cidadão, que possa ser uma pessoa de bem. Então, essas crianças, esses jovens, até mesmo os idosos abandonados por seus familiares, por inúmeros motivos, eles contam com a ajuda e a caridade de todos aqueles irmãos que possam ter o equilíbrio emocional necessário para ampará-los. Que cada um de nós possamos, de alguma maneira, colaborar. Sabemos que nem todos têm condições emocionais, financeiras,
para trazer mais um ente para dentro de casa, mas podemos colaborar de outras maneiras. Podemos, acima de tudo, até mesmo arrumar um lar para essas pessoas. Então, de alguma maneira, nós podemos sim ajudar aqueles que sofrem nesse sentido, que aparentemente parece que estão passando por uma injustiça, mas não. São irmãozinhos que estão passando por aquela situação, por uma necessidade que a gente desconhece, e muitas vezes aquele ser que está ali para provocar em nós um sentimento de caridade, de vontade de ajudar, de sermos melhor, de fazermos o melhor para aquele irmão que sofre. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Permita, Pai, que todos os irmãozinhos que sofrem, que eles possam ser consolados. E aqueles que não conhecem o seu Evangelho, que não conhecem Jesus, que não conhecem o seu amor, possam ter seus corações tocados e que eles possam retomar a sua trajetória evolutiva através dos passos do Mestre Jesus. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Nesses versos, há um pedido para que o Pai envie para nós, seres humanos, espíritos que venham nos consolar. Então, nesses dias tão difíceis dos quais estamos todos nós passando, de doenças inúmeras, de dores e, acima de tudo e principalmente, por conta dessa pandemia que está assolando todo o planeta. Todas as partes do nosso globo, da Terra, todas as partes estão sofrendo com essa pandemia. Economicamente, moralmente, todos nós estamos sendo tocados nesse momento. Até o ano passado, 2018, 2019, havia uma iminência no ar, né? Vários conflitos a respeito até de uma possível terceira guerra. Era só o que se falava, de bombas, de que o presidente dessa ou daquela nação estava ameaçando a outra, que iria fazer e acontecer, guerras comerciais, enfim, só se falava nisso. Final de 2019, começa a surgir em algumas nações uma doença estranha, que desenvolve rapidamente e é transmitida também muito rapidamente, e que matava rapidamente, levava as pessoas ao óbito. Então, o que aconteceu? Todos aqueles cientistas, todas as nações começaram a se voltar para essa doença, querer conhecer, querer entender e querer, acima de tudo, uma cura. Em que eu posso ajudar? Em que eu posso colaborar? Então, todos se voltaram, de repente, para a busca de uma vacina, para a busca de medicamentos que amenizem a dor e o sofrimento daqueles irmãos que, de um dia para o outro, vai para um leito de UTI e que vão a óbito. Então, sem nenhuma condição de recuperação, sem que haja um medicamento, um procedimento eficaz para evitar essas dores. Nós, conhecedores, como eu disse agora há pouco, de um pouquinho da doutrina espírita, sabemos que está havendo no nosso planeta aquele momento de transição. E essa transição já vem acontecendo desde a época em que Jesus chegou aqui. Então ele veio para nos explicar o caminho,
para nos ensinar como fazermos para atravessarmos esse momento de dificuldades. E o que aconteceu? O que a humanidade fez? A humanidade se revoltou, se voltou contra ele, não quis seguir os seus ensinamentos. Só depois que ele já não estava mais fisicamente entre nós, mas apenas espiritualmente, é que todos começaram a refletir e seus ensinamentos foi pouco a pouco ganhando todo o planeta. Sabemos que há alguns povos que não são cristãos, mas a sua maioria no nosso planeta, de alguma maneira, conhece seus ensinamentos, sim. Não podem dizer que desconheciam os seus ensinamentos. Então, essas pessoas, todos nós, desculpem, estamos passando por essa transição, por essas mudanças. E esses desencarnes coletivos já vêm acontecendo no decorrer dos milênios, no decorrer dos séculos, sempre houve desencarnes coletivos. Então, a gripe espanhola, a febre negra, entre outras doenças, a AIDS, todas elas, pouco a pouco, os cientistas foram encontrando um medicamento, um tratamento adequado para amenizar esses óbitos. Aí chega essa doença, a Covid, que vem com tudo, derrubando tudo, levando muitos irmãozinhos a óbito. Sim, faz parte do processo de transição, faz parte do processo evolutivo de todos nós. O que foi necessário nesse momento? Foi necessário que nos voltássemos para dentro de nós mesmos, porque as nossas janelas mentais, os nossos olhos estavam voltados para a rua, para fora, para toda a tecnologia que nos levava ao Japão em segundos, que nos levava à Austrália, aos Estados Unidos em segundos. Bastava acessar a internet e já estávamos aqui ou lá. E os nossos queridos filhos, maridos, pais, irmãos, todos aqueles que convivem com a gente ficavam em segundo plano. Sempre o mais importante era o quê? O que vinha, o que estava lá fora, o que estava por acontecer, não o que está realmente acontecendo. E aí, todos nós, de alguma maneira, tivemos que buscar um momento de reflexão dentro de nós para que pudéssemos compreender esses ensinamentos. O que essa doença está trazendo para nos ensinar. O que ela está dizendo em suas entrelinhas? Para sermos o quê? Bons, benevolentes, caridosos, porque tem muitas pessoas passando por imensas dificuldades. Dificuldades econômicas e emocionais. Muitos estão sofrendo porque muitas pessoas não conseguem conviver consigo mesmo, não conseguem conviver num espaço entre mais pessoas. A gente sabe que há famílias que nesse momento estão com muitas dificuldades, estão loucas para ir à rua, extravasar, porque não conseguem ficar dentro de casa convivendo com outras pessoas. Encontram muita dificuldade nesse ambiente familiar, do qual a gente tem que se voltar no momento para tentarmos compreender os ensinamentos do Pai. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Sabemos que em toda essa trajetória da humanidade, por inúmeras vezes recebemos aqui espíritos amigos, espíritos elevados como Jesus, da Pleiade de Jesus, enviado por Jesus, enviado por Deus,
para que trouxessem aqui para nós o consolo. Jesus foi para nós o ápice, o espírito mais evoluído, mas tivemos outros tantos, tivemos Buda, Gandhi, mais recentemente Chico Xavier, São Francisco, Irmã Dulce e tantos outros nomes que não dá para enumerar. Vieram trazer consolo, vieram trazer conhecimento para que a gente pudesse se melhorar, compreender, nos capacitarmos para passar por todas essas dificuldades. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Moisés também passou por muitas dificuldades. Quando ele conduziu o seu povo através de todo o deserto, através de todo aquele sofrimento, angústia, fome, sede, ele queria levar todos aqueles irmãos para uma vida melhor. E aqueles seus conduzidos, aquelas pessoas que seguiam Moisés naquela época, o que fizeram? Se revoltaram contra Moisés. Não compreendiam a grandeza do seu ensinamento, não compreendiam a profundidade daqueles atos. Então também em um momento de muita dor, de muita dificuldade, um momento em que Moisés até entrou um pouco de desespero, possamos dizer assim, subiu a montanha. Esse subir a montanha, alguns estudiosos do Evangelho, das Escrituras Sagradas, dizem que ele não subiu a montanha, mas isso pouco importa. Esse subir a montanha, devemos compreender o quê? Que é uma elevação espiritual. Moisés subiu a montanha para entrar em contato com Deus, para pedir a Deus uma ajuda, para que ele pudesse fazer o melhor para o seu povo. Então nós também, nesse momento, pedimos ao Pai, nos capacite, Pai. Nos capacite para que possamos ser um instrumento fiel, que possamos ser melhores para ajudarmos aos nossos irmãos sofredores. Mesmo que seja uma coisa simples, que seja um gesto pequeno, mas que seja um gesto de amor, que seja um gesto de consolo àquele que sofre. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Como eu alcanço o reino de Deus? Como eu consigo escalar essa montanha? Qual é o acesso possível para eu chegar lá? Então, é através do quê? Do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, do bem ao próximo. Essa é a nossa escala, é a nossa escada para alcançarmos a nossa evolução. Não iremos evoluir se não conseguirmos ser tocados no coração, não conseguimos agirmos em Cristo para o benefício do próximo. O próximo, o nosso irmão querido, o desconhecido e aquele próximo de nós de dentro de casa, é aquele irmão que fará com que a gente galgue as escalas evolutivas. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim seja, assim será. Então, Deus permita que a gente possa refletir em nosso semblante, em nosso olhar, o amor que nos envolve, que possamos ser generosos, bondosos. Essa é a prece de Cáritas, lindíssima, né? Agora eu trouxe um ensinamento do Haroldo Dutra Dias que é muito pertinente com o momento atual. Vocês vão gostar também, é rápido, pessoal. Então, Haroldo Dutra Dias diz assim: todo sofrimento tem data certa para acabar. Tem a tempestade? Tem. Tem o sofrimento? Tem. Tem o desafio? Tem.
mas tem início, meio e fim. É preciso aprender a criar músculo moral, academia de ginástica moral, espiritual, que se chama resiliência, resignação, fé, aceitação. E isso que dá força. É isso que nos dá sanidade para enfrentar as crises, porque sabemos que acima de nós há uma inteligência suprema dirigindo os mínimos acontecimentos e há também um amor supremo nos envolvendo. É preciso aguardar o momento certo. Então, com essas palavras do Haroldo Dutra Dias, encerramos a nossa fala e vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade e, acima de tudo, que possamos compreender que tudo porque nós todos estamos passando, toda a humanidade, todo o planeta, faz parte de uma programação do nosso Pai, que possamos nos consolar, que possamos compreender os seus desígnios e aceitar com resignação, com fé e resiliência, para que possamos sair ilesos após tudo isso, que possamos compreender e sermos beneficiados. Pai amado, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado por nossas vidas, por nossa saúde e pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso Mestre e Guia. Pedir ao nosso Pai que abençoe nossos irmãos e a humanidade, que passam por tantas provas, que todos sintam o amor e o amparo de nosso Pai. Pedir também por nós, por nossas provas, que tenhamos fé, resignação, paz e leveza para passar por elas, pois sabemos que é pela prova que poderemos evoluir. E agradecer sempre ao nosso Pai e à espiritualidade por cuidar de nossas vidas, do nosso caminhar aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus.